E aí, cubistas, beleza? Como é que vocês estão? Eu particularmente estou muito bem, em especial depois de assistir esse grande campeonato mundial que nós tivemos aí há 2 semanas atrás. O campeonato foi simplesmente sensacional, de longe o maior campeonato da história em absolutamente todos os sentidos dessa palavra. Tivemos grandes disputas em todos os eventos, grandes zebras também. E claro, como vocês podem imaginar, eu errei a maior parte das previsões que eu fiz. Tudo realmente foi bastante diferente do que a gente esperava. E tem muita coisa pra gente comentar sobre esse campeonato. Vou contar pra vocês também da minha experiência pessoal assistindo ele, né? Porque teve a live lá, a transmissão ao vivo do campeonato. E eu fiquei assistindo o tempo todo enquanto tava tendo o campeonato, basicamente. E o fuso horário foi um pouco, tanto quanto complexo, já vou chegar nesse ponto aí pra vocês. Mas antes disso, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda bastante pra divulgação dos vídeos. Tô publicando vídeo novo toda quarta e todo sábado aqui pra vocês. Dá bastante trabalho, então o like de vocês e os comentários também são muito importantes pra gente poder aí ter uma boa forma, né, de ver se vocês estão gostando do que está sendo produzido. Claro, deixem sugestões também, enfim. E peço que vocês sigam o site da OnCube, né? Entrem lá na descrição e procurem lá. É a loja parceira que torna isso aqui tudo possível. Agradeço muito o apoio aí do Jonathan e da OnCube. Eles realmente estão comigo há bastante tempo e me apoiam demais em tudo que eu faço aqui, tanto no canal como na minha carreira pessoal enquanto cubista, né? Isso é realmente muito importante para mim. Então o link do site deles aqui na descrição, assim como as redes sociais estão passando aqui na tela. Então bora começar a falar sobre o Mundial. Então primeira coisa, claro, o campeonato foi de 4 dias, tiveram ali 1.400 competidores, mas isso tudo vocês já sabem com toda certeza. A expectativa era muito grande e, na verdade, muita gente achava que esse campeonato era um tanto previsível, porque você lia ali as pessoas no Psych Sheet, né, que é a lista que tem na WCA ali de quem são os melhores que vão para aquele campeonato, e os nomes realmente se destacavam bastante e você esperava que não ia ser algo muito diferente daquilo. Só que, na verdade, quando a gente olha e percebe o que de fato aconteceu ao longo do campeonato, nós tivemos realmente uma diferença um tanto quanto gritante, porque muitos eventos o que era esperado que ia acontecer acabou não acontecendo e a gente ficou um tanto quanto surpreso. E mais interessante do que isso foi a diferença, né, e a disputa que teve nas finais entre pessoas que a gente não esperava e que realmente se tornou ali o grande highlight do campeonato, sem sombra de dúvidas. Então vamos, sem mais enrolação, começar a comentar sobre evento por evento. Eu vou falar aqui mais de uma visão um pouco mais pessoal minha, de como que eu vi isso tudo. E vai ser, acho que a melhor forma de fazer isso daqui. Vai ficar um tanto quanto informal, tem umas solves aí passando na tela. E é isso que vai ser para o vídeo de hoje. Então, 3x3, múltiplos cubos vedados, eu consegui a façanha de não acertar uma única pessoa no pódio que eu tinha previsto, né? Isso realmente foi ali um choque um tanto quanto grande pra mim, mas teve um fator que eu já vou mencionar que acabou me complicando um pouco, né? O pódio tivemos ali Christopher Bober, Krzysztof Bober, na verdade, da Polônia, com incríveis 49 cubos de 52, Ezra Hirki, da Suíça, que inclusive tinha postado nele pro 5x5 vendado, vamos ver quem lembra aí, com 49 de 57 cubos em 1 hora, e Shivan Mansal em terceiro, com 43 de 46 também em 1 hora. É um pódio um tanto quanto imprevisível, porque os 2 melhores do mundo, que no caso são Li Cheng e o Graham Siggins, que estavam no campeonato, não fizeram as 2 tentativas. E é aqui que a gente entra na primeira parte, a parte mais complexa aí do campeonato, né? A primeira grande zebra que teve, que foi a regra da segunda tentativa do multi-blind. Como vocês sabem, alguns eventos a gente faz no formato final combinada, né, ali nos campeonatos, enfim, e fizeram a mesma coisa pro multi-blind. Para você poder fazer as 2 tentativas que tinha no campeonato, você precisaria ter primeiro acertado 14 pontos na primeira tentativa. Tanto o Graham Siggins, que é o melhor do mundo de longe, ele acabou DNFando, então ele não teve uma segunda tentativa e ficou em último colocado, e o Yi Shen, que é o segundo melhor do mundo, acabou ali fazendo exatos 14 pontos, 34 cubos de 54 em 1 hora. Na verdade ele fez 10 pontos aqui, acabei de fazer a conta errada, mas enfim. Não conseguiu atingir os 14 pontos. Ambos muito bons, com toda certeza, mas o nervosismo, a pressão ali acabou prejudicando eles, sem sombra de dúvida, e não conseguiram ali ter um bom tempo, né? Então não fizeram a segunda tentativa, o que fez com que eles não ficassem no pódio e não estivessem aptos a disputar o título, tendo ali o primeiro pódio um tanto quanto inusitado. Posteriormente, ao longo do mesmo dia, tivemos ali o 5x5 vendado, e o grande esperado, né, era Stanley Chappell ali para terceiro colocado. Tem o Ryu Pong também, para primeiro colocado, perdão.
O Ryupong também era um nome bastante falado. A questão é que o Ryupong, quando eu fiz a minha aposta pelo menos, eu julgava que ele era um pouco mais inconsistente, então por isso eu coloquei ele até fora do pódio. Mas para minha surpresa, Ryupong acabou ganhando esse Mundial com um incrível 2 minutos 18 segundos, 78 segundos de single, né? Que é quase 1 minuto melhor que o segundo colocado e 1 minuto melhor que o Stanley Sheffield, e também é WR de single por pouca coisa, né? 0.3, 0.4 segundos. Realmente ali o Stanley não pôde defender o seu título. Inclusive, ele acabou ficando na terceira colocação, perdeu ali pro Arjan Debski, que bateu o recorde polonês de 5x5 vendado. O Stanley acabou ali, se eu não me engano, DNFando a primeira solve, que tinha um potencial muito grande, né, ao que consta ali o que o pessoal falou nas redes sociais sobre esse resultado, enfim. De qualquer forma, foi um bom resultado para ele, conseguiu ali pelo menos o pódio, mas não defendeu o título mundial dele, que era o que era esperado, né. E também sobre o Ryupong, ele bateu o WR e a gente tinha essa informação enquanto assistia a transmissão, um tanto quanto adiantado, né, porque o pessoal que tava lá no campeonato já tava falando no chat que tinha um WR, enfim, mas a gente não sabia o tempo, não sabia de quem que era. Foi algo um tanto quanto emocionante ali na hora, né, de você ver que teve um WR, mas não saber se isso é verdade, se não é. Tinha muita gente falando bobagem lá no chat também, no sentido de, tipo, querer enganar as pessoas ali pra achar que teve uma coisa e na verdade não teve. Mas no fim, Ryupong acabou ganhando com esse incrível WR e o primeiro WR dos 3 que tivemos nesse campeonato. Pro 4x4 vendado, aí sim, pelo menos o título foi um tanto quanto esperado. Stanley Sheffield acabou se sagrando aí bicampeão mundial de 4 blind com 1 minuto e 11 segundos. A grande zebra aqui foi pro segundo colocado, que tivemos Tommy Cherry, olha só, o nosso grande campeão mundial ali de blind, né, melhor do mundo no blind, melhor do mundo no clock. Eu acabei dando um spoiler aqui, mas enfim. Ele acabou se sagrando aí vice-campeão mundial de 4x4 vendado, um tanto quanto inesperado, e Daniel Wallin, da Suíça, para terceiro colocado. Esperado também, não era impossível imaginar isso, mas Tommy Cherry foi um nome que surpreendeu tanta gente, tanto que eu nem considerei ele quando eu fiz a minha previsão. 1,20 é o PR dele de single, então realmente um tempo muito bom para ele, mas conseguiu ali um ótimo tempo, ficando na terceira, na segunda colocação no caso, né? Indo agora para o meu evento favorito, o Square, certo? Eu acabei acertando o campeão mundial. Samir Agrawal se sagrou campeão mundial nesse ano com uma média de 5.40 segundos. Realmente a média é muito boa, controlou muito bem a pressão. Eu tava assistindo ao vivo nesse momento, né? E confesso que eu estava torcendo por ele. Eu já conversei com ele pessoalmente, não pessoalmente, mas conversei com ele ali por redes sociais, enfim, algumas vezes. E ele realmente teve um ótimo resultado. Daniel Kernel, que em segundo lugar. Ele foi a primeira pessoa na história, a segunda na verdade, né, se você contar o Lars Vanderberg, a conseguir pódio em 3 campeonatos mundiais, né. Ele ficou em terceiro lugar em 2017, terceiro lugar em 2019 e agora segundo lugar em 2023, né. E em terceiro lugar, Hassan Kanani com 6.66 de média, uma ótima média também. Conseguiu ali... Na verdade, a final foi um tanto quanto difícil, né? Muita gente que era esperado mandar bem acabou não indo tão bem assim. O Mak Chao acabou ficando em sétimo, né? Ele teve uma média de 7.06. E a grande tristeza para o Park Ji-won, da República da Coreia, né? Ele estava competindo em casa. Na última solve, ele tinha tudo ali para conseguir até mesmo um pódio, quem sabe até um segundo lugar, pelos tempos que ele tinha. Só que ele teve um cube drop ali e ele perdeu por 0.1 segundo. Com certeza ele conseguiria ter ficado no pódio em casa se não fosse esse cube drop. Muito triste por ele. Mas de qualquer forma, esse foi o pódio. Um pódio um tanto quanto esperado, tirando pelo fator Mak Chao ali. E meus parabéns ao Samir, que foi sensacional a performance dele nessa final. Skilby, tivemos aí sim uma grande zebra. Eu estava assistindo a final também ao vivo. Aliás, contando pra vocês a minha experiência, né? Por conta do fuso horário, o campeonato no último dia, né? Que é o dia das finais mais importantes, acabou terminando por volta das 5 horas, quase 6 horas da manhã aqui do Brasil, né? E eu tinha aula no dia seguinte, tinha que acordar às 6h30, mas fiz questão de ficar acordado, né? Não façam isso em casa, mas eu fiquei acordado até o final porque a minha ansiedade não ia conseguir segurar, né? O esperado aqui para o Skilby, sem sombra de dúvidas, era Zen Kanani acabar ganhando, né? E Carter Kukala ali em segundo, terceiro. Acaba que o Carter Kukala ficou em segundo e o Zen ficou em terceiro, né? Por conta de um +2 que ele teve na primeira solve. Ele começou com 1.8 mais 2, depois 1.6, 1.9 e 1.7. Se não fosse esse +2, ele já teria ganho, né? Porque ia ter uma média de 1.8 mais ou menos. Mas na última solve, ele ainda assim tinha tudo pra ganhar. Só que aparentemente o Scramble não era tão bom, pelo que eu tô vendo aqui. Ninguém mandou tão bem nesse último Scramble. Ele acabou aí travando bastante. Se vocês forem olhar o vídeo e a transmissão, ele realmente não girou nada bem. Teve ali
grande fumble, né, como o pessoal na transmissão disse na hora, e acabou ali fazendo uns 6 segundos de última solve, que deu para ele o terceiro lugar, porque ele acabou contando esse 3.8. E para a surpresa de todos, o campeão do Mundial desse ano foi Stanley Chappell. Sim, o grande all-rounder ali, né, que claro, é bom em todas as modalidades, mas que foca sim nos Big Cubes, acabou ganhando no X-Cube. Ele realmente sabe bastante coisa, pelo que eu tava vendo, ele aprendeu NS um tempo atrás. Ele tem um bom conhecimento das modalidades, mas de longe de qualquer pessoa esperar que ele fosse aí ficar entre os 3 primeiros, quanto mais ganhar esse campeonato. Até porque na semifinal, né, na rodada anterior à final, ele acabou ficando em 10º colocado, então ninguém esperava que isso fosse acontecer. Mas Stanley Chappell foi aí e acabou ganhando esse Mundial. Pyraminx foi uma modalidade que foi muito emocionante de assistir, porque muita gente tinha potencial para ganhar na última solve, né? Então tivemos como campeão Huining Huang, da China. É um menino um tanto quanto novo, ele resolve de pé, inclusive, porque nem alcança a mesa direito, com a de 1.88 segundos, mas realmente ele mandou muito bem. Ótimos resultados ali nessa final, e meus parabéns a ele por isso. Segundo lugar, Sebastian Lee, que tinha potencial para ganhar a última solve também. Ele fez ali 1.8, 2.0, 1.7, 1.6. Ele precisava ali de 1 ponto alguma coisa ali para conseguir ganhar. Não era nem tão difícil assim para ele. Ele acabou fazendo 2.1 com 1.9 de média, ficando na segunda colocação. E Lick Li, uma menina chinesa, também muito nova ali, com provavelmente 8, 9 anos talvez, com 2.02 de média, que é o PR dela inclusive, acabou ficando na terceira colocação. Mas se você olhar os tempos das pessoas, você vai perceber que muita gente na última solve tinha potencial para fazer uma média melhor do que 1.8, ou pelo menos melhor do que 2.0, né, para ficar ali no pódio. Né, o Marcus Carmen ali tinha potencial para fazer um pódio ali se melhorasse na última solve. Shen Zitang também poderia ter feito isso se tivesse contado o 1.4 que ele fez. O Diego Alfonso da Suíça, possivelmente, ele acabou dando DNF na terceira solve, que parecia um Scramble. E enfim, aqui mais uma pessoa da China que eu não vou me atrever a pronunciar o nome aqui, provavelmente tinha potencial para conseguir ali o pódio. Teve outro menino da China também que tinha uma média muito boa e acabou não ganhando. Elias Eyo, que eu acabei apostando, não foi tão bem nessa final, infelizmente, né? Mas o grande destaque, sem sombra de dúvidas, é para Michael Nielsen, que é o campeão americano desse ano, né? Tem um ótimo conhecimento de Pyraminx. E ele tinha tudo pra ganhar, começou com 2.09, 1.7, 1.7, e aí na penúltima solve ali, né, ele fez 1.3 segundos, só que foi mais 2. Sem essa solve, ele teria sido campeão mundial desse ano, infelizmente ali o mais 2 por uma chip, detalhe bobo ali, que acabou custando pra ele o título, e na última solve ele não conseguiu salvar também, fez ali uma outra solve mais 2, se eu não me engano, foi um 4.3 a solve, porque foi um 2.3 mais 2, mesmo que não fosse mais 2, também não teria sido o suficiente para ganhar, mas de qualquer forma, Pyraminx foi, sem sombra de dúvidas, top 3, né, top 5 pelo menos, mas top 3 sem sombra de dúvidas finais de se assistir ali nesse campeonato. Megaminx, tivemos uma notícia um tanto quanto triste, né, Alexander Vukic em terceiro lugar da Nova Zelândia, com recorde continental de média e de single também, muito bom mesmo a performance dele, 29.68 e 26.00 de single. Em segundo lugar, infelizmente, Leandro Martin Lopes, por apenas 1 centésimo de diferença do terceiro colocado. Ele melhorou um pouquinho ali, mas fez 29.67 de média. Acabou não conseguindo ganhar. Quem ganhou foi o Christian Chua Yong mesmo. Eu falei que ele tinha muita chance de ganhar mesmo, e realmente acabou ganhando, mas a minha torcida, claro, era pelo Leandro. E o Nicolas Nang também ficou muito próximo do pódio. Ele mandou muito bem com 29.8 de média. Mas tanto o Leandro como o Nicolas mandaram muito mal na primeira e na última solve, né? O Leandro, né, que acho que é o mais conhecido daqui da gente, começou com 34, foi um 32 mais 2, mas foi um 34 ali a solve, 3 tempos muito bons. Se fizesse um tempo mais ou menos bom pra ele também, um 29 ali na última solve, ele teria ganho, mas acabou fazendo 31, que não deu uma média nada boa pra ele, infelizmente. De qualquer forma, foi uma final muito interessante também, sem sombra de dúvidas, muito legal de assistir. Para o Clock, o título foi bastante esperado, Tommy Cherry com o Seven Simon ali, mandou muito bem, começando com 2.9, que fez ali a torcida e a loucura, porque foi um tempo muito bom mesmo para ele. Foi o melhor tempo do campeonato por quase 1 segundo de diferença ali do segundo melhor tempo dessa final, pelo menos. Realmente muito bom, 3.7 de média, quase 1 segundo de diferença do colocado também, sensacional.
O segundo e o terceiro lugar ficaram empatados com 4,66 de média, mas o que definiu a diferença foi o single. Em segundo lugar, Konamo, né, com a mesma média, mas 3,73 de single. E em terceiro lugar, para surpresa de muitos, Luke Garrett com 3,91. Esse foi o pódio, sem muitas surpresas, foi um pódio um tanto quanto esperado, para falar a verdade. Zayd Chowdhury, que tinha mandado muito bem na primeira rodada, fazendo ali uma média de 4,28 e ganhando a primeira rodada, acabou ficando em décimo, infelizmente, depois de um DNF e uma solve ruim. E destaque também para o Tommy Cherry, que na primeira rodada começou com 5 e 1 DNF e fez 3 tempos sub 4 logo em seguida. Tem que ter muita coragem para fazer isso, ainda mais no clock, né? Se esse DNF acabasse contando ali, ainda mais usando o Seven Simon, o método que ele usa, a chance do DNF era muito grande. Ele acabou conseguindo fazer bons tempos e garantindo ali essa final para ele. E claro, depois, posteriormente, o título. No OH, em terceiro lugar, por menos de 1 centésimo de diferença para o quarto, tivemos Luke Garrett. Patrick Ponce, como eu havia apostado, ficou fora do pódio. Ele acabou perdendo aí por 0,01, realmente não teve uma performance muito boa. Luke Garrett acabou aí salvando um pouco na quarta solve, tinha potencial até para título pelas minhas contas aqui, se ele tivesse feito a melhor tempo na última solve, até mesmo um tempo um pouquinho pior do que isso, mas acabou aí ficando com a terceira colocação. Segundo lugar, Juliette Sebastian, mostrando o poder da ZBLL ali na última solve, com uma ZB de Suni, conseguindo ali um sub-9, garantindo ali a segunda colocação. A comemoração dela foi simplesmente sensacional. E, em primeiro lugar, campeão mundial, Sean Patrick Villanueva, com 9,42 de média. Primeiro campeão mundial com o Rue, simplesmente sensacional também, mostrando aí o poder do Rue. Max Park acabou ficando fora do pódio, em sexto colocado. Felix também não teve uma boa performance, né, que muita gente torcia por ele, sem sombra de dúvidas. E destaque também para o Antônio Khan, que conseguiu um 6,45 de single, né, que é recorde asiático, se eu não me engano, né, ele é de Hong Kong, então é recorde asiático mesmo. E é o segundo melhor tempo do mundo, salvo engano. FM é uma unidade que me deixa muito, mas muito feliz, né? Tivemos ali como campeão mundial, claro, como era esperado, Jaden McNeil com 22,33 de média e 22 de single. Em segundo lugar, Cyprian, da Polônia, com 23,33 de média. Ele tinha tudo para ganhar esse mundial se ele não tivesse feito um 28 na segunda solve. Infelizmente ele acabou vacilando um pouquinho aí, mas conseguiu também uma boa média para ficar em segundo lugar. Chong Wen, que era a minha aposta para segundo colocado, acabou DNFando a última solve por conta de um movimento que ele esqueceu ali de apagar, né, o que fez com que ele DNFasse a solve dele, dando lugar para Carter Kukala e nosso querido Guido Di Prieto empatados em terceiro colocado, em terceiro lugar com 24,00 de média e 20 de single, né? Eles empataram tanto single como a média, o que faz com que eles tivessem empatado aí a terceira colocação. Inclusive, eles fizeram os exatos mesmos tempos, né? 25 na primeira solve, 27 na segunda e 20 na terceira para os dois. Então, meus parabéns aí ao Guido, um grande amigo meu. E, sem sombra de dúvidas, uma ótima conquista para ele e para a Argentina também, sem sombra de dúvidas. Blind, uma modalidade também muito disputada. Tivemos WR de média definindo aí o campeão mundial. Com 14,15 segundos de média, Tommy Cherry sagra campeão mundial. Essa média foi melhor que o single do segundo colocado, que no caso foi Philip Maxwell da Indonésia, com 14,93, que também é recorde asiático ali, no caso da onde ele vive. E Lian Sheng, dos Estados Unidos, em terceiro lugar, com 15,03. Charlie Eggins, que particularmente tinha a minha torcida, acabou ficando em quarto por 0,2 segundos de diferença, muito, muito próximo. Infelizmente o Manuel Gutmann e o Rian Franco não tiveram as melhores performances. O Rian Franco até que começou bem, teve ali um 15, né, mas infelizmente isso não é suficiente para o pódio. E o Manuel Gutmann, o melhor tempo dele foi um 17, né. Mas de qualquer forma, WR no Mundial, sem sombra de dúvidas, é muito grande e o Tommy Cherry deve estar muito feliz com isso. Indo agora para o 7x7, essa modalidade foi um tanto quanto esperada. Tivemos ali Max Park como campeão mundial, com 1 minuto 46 de média. Comemorando bastante na primeira solve, depois de um ótimo tempo. Em segundo lugar, Timon Kolachinski, que era a minha aposta, inclusive, com 1,55, e Lin Hang em terceiro com 1,56. Acho que praticamente o single dele definiu isso, né? Que ele teve 1,51 de single, e o single realmente carregou a média dele aí. Kyuan ficou em quarto, com muito pouca diferença, e Do Kwan Hang, do Vietnã, foi a quinta pessoa a fazer um sub-2 de média nessa rodada, né? Então foram ótimos tempos aí, sobre dúvidas, mas um pódio um tanto quanto esperado. Agora, inesperado foi o 6x6.
Na primeira rodada, Max Park bate o recorde mundial de média com 1 minuto e 7 segundos, tempos absurdos mesmo. Ele fez 1:3 na primeira solve, 1:7 na segunda e 1 minuto flat na terceira, né? Quase da barra de 5 na terceira solve também. Então, simplesmente sensacional. Temos ali Kieran com o recorde europeu de single com 1 minuto e 10, né? Quebrando o recorde europeu que já era dele. E o Timon Kolaskinski, que era uma grande aposta de muita gente, ficou em 13º colocado. Por pouco que ele não avança para essa final, realmente por muito pouco. Eu não sei exatamente o que aconteceu de errado nas solves dele, mas alguma coisa ele acabou errando ali, que fez com que ele não tivesse bons tempos e quase não avançasse para a final. Mas na final isso se inverteu. Max Park, que era o grande favorito de todos ali para ganhar o campeonato, começou com 1:26, precisava de ótimos tempos para poder recuperar alguma coisa, fez 1:31 na segunda solve e estava basicamente fora de disputa, mesmo com 1:14 na última solve para tentar salvar, ele ficou somente na 6ª colocação. Outra tristeza que tivemos foi Felix Zemdegs na 4ª colocação por apenas 0.4 de diferença, seria a chance dele de salvar a streak de pódios, mas infelizmente não foi possível nesse ano. Mas indo agora pro pódio, tivemos Seung Hyuk-nan em terceiro com 1 minuto e 22. Em segundo lugar, com 1 minuto e 21 flat, Kieran Behan, particularmente a minha torcida pessoal para essa modalidade. E em primeiro lugar, Timon Kolaskinski com 1 minuto e 15 segundos de média, cara. Simplesmente surreal. 6 segundos na frente do segundo colocado. Timon mostrou uma dominância absurda, não só no 6x6, mas como em todos os Big Cubes, como vocês podem ver. E realmente se sagrou campeão mundial de 6x6, coisa que pouca gente esperava. 5x5 eu acho que foi a minha segunda final favorita desse mundial. Simplesmente porque foi muito clutch, né? A palavra em inglês porque aconteceu lá foi clutch a coisa. Porque precisava do que aconteceu e acho que foi a melhor final possível, né? Nas circunstâncias que tinha. Tínhamos aí, na prática, 4 pessoas disputando o título, né? O Kieran, o Seung, o Timon e o Max, só que todos sabiam que, claro, o Timon e o Max eram muito mais prováveis, até porque o Timon acabou batendo recorde europeu 2 vezes no campeonato, na primeira e na segunda rodada de média, então ele tinha muito potencial. Todo mundo começou mal, Max Park com 45, Timon com 42, Seung com 41, foi o melhor tempo da primeira solve, e Kieran com 42. Na segunda solve, Max Park faz um 42, e aí todo mundo já imaginava que ele não tinha ido muito bem. Timon e Seung empatam com 41.10 em ambas as solves, e Kieran manda meio mal também. Então todo mundo já meio que esperava que o Kieran e o Max estavam fora da disputa pelo título. Max Park acaba trazendo um pouco de volta com 40.24, só que o Timon acabou saindo muito na frente, porque ele fez um 39.04, né, que é um ótimo single ali pra ele. Seung acabou começando a se perder um pouco com 43, e aqui o Kieran tá basicamente fora depois de um 43.21. Na quarta solve agora, Timon faz um 40, o que basicamente garante para ele um pódio. Seung não vai muito bem, o que bota ele fora da disputa pelo título. Só que Max Park ainda tinha uma chance matemática e ele acaba fazendo um 36.43, que é um ótimo single, sem sombra de dúvidas. Só que, claro, ele precisava fazer um tempo bom na última solve, porque ele tinha ali um 42 contando. E pra piorar tudo, na última solve, Timon acaba fazendo um 37.63, que garante para ele uma média de 40.36 segundos. Que é uma média não excelente, mas é uma média boa para o Timon, sem sombra de dúvidas. Max Park precisava de uma solve sub-38, na prática, para conseguir ganhar esse Mundial. Só que como foi possível perceber nos dias anteriores, Max Park estava muito nervoso com os Big Cubes. Ele acabou perdendo 6x6, 7x7 ele comemorou um tempo que geralmente ele não comemoraria, provavelmente. E no 5x5 ele acabou ficando em segundo colocado na segunda rodada. Então ele conseguiria, será, lidar com a pressão da forma como ele precisaria para conseguir um tempo bom. E, para surpresa de todos, ou talvez não, né, o Max Park já dá para esperar essas coisas, ele acabou aí fazendo um incrível 37.30 na última solve, garantindo o título para ele de campeão mundial. Simplesmente surreal, assistir a solve ao vivo foi maravilhoso, cara, de verdade, foi uma final sensacional de 5x5. Particularmente eu queria que o Timon ganhasse, mas o Max Park ganhar do jeito que ganhou foi épico, cara, foi muito legal de assistir mesmo e foi uma experiência muito legal. 4x4 tivemos novamente uma zebra, Max Park em terceiro com 23.50 de média, Do Quan Hang do Vietnã com 22.63 MR de média e campeão mundial, novamente o Timon mostrando uma dominância absurda nesse campeonato. O Mary Hiroto Inaba acabou ficando em quinto colocado e ele tinha uma chance muito grande de ganhar com a última solve, ele precisava ali de um 21 mais ou menos, 22 para ganhar pela performance dele, só que ele acabou mandando 29 na última, que realmente não foi um tempo muito bom, e ficou ali apenas com o quarto colocado.
o quinto colocado, na verdade, né? Mas, de qualquer forma, a final foi bastante emocionante, muita gente com chance de ganhar. O vietnamita que ficou em segundo colocado também tinha muito potencial. Max Park, infelizmente, contou um 24 na média dele muito cedo, mas foi uma final muito disputada, sem sombra de dúvidas. Agora, 2x2 realmente foi uma final um tanto quanto épica. Como vocês sabem, minha torcida ela era pelo Antoine Paterakis e não tivemos ele no pódio, pra falar a verdade, né? E todo mundo esperava também que Zen Kanani fosse ser campeão mundial. Ele ficou em segundo colocado. E vale dizer que a diferença entre o primeiro e o quinto colocado é de menos de 0,1 segundo. O campeão foi Ziyu Yi, com uma média simplesmente surreal de 1,34 segundos na final, que é algo muito difícil de fazer. Zen Kanani não manda muito bem com 1,36. Em terceiro lugar, novamente aquela menina chinesa com 1,37 de média. Yi Hengwang tinha muito potencial, mas acabou vacilando aí nas últimas duas solves e ficou com 1,39. E Antoine Paterakis fez 1,41. Ele achou que tinha feito pódio na última solve, mostra pra ele o resultado e ele vê o quanto disputado foi essa final. A reação dele é simplesmente abaixar a cabeça e bater palma, porque realmente foi uma final muito disputada. Muita gente tinha a chance de ganhar. E infelizmente, aí ou não, Zen Kanani acabou ficando em segundo lugar, perdeu ali novamente para um chinês que tinha, como vocês podem ver, a China vem se destacando bastante nos últimos anos aí, não só no Mundial, nos campeonatos de modo geral, mas nos recordes, enfim. Eles têm conseguido bastante espaço aí na comunidade e provaram isso, sem sombra de dúvidas, nesse Mundial. Agora, sem sombra de dúvidas, 3x3 foi a modalidade mais emocionante desse campeonato, né? A final de 3x3 foi simplesmente surreal. Tivemos ali tempos absurdos de muita gente, né? Então tivemos ali... Os primeiros confrontos não foram tão emocionantes, pra falar a verdade. Foi o pessoal ali que passou, não vou dizer passou por sorte, né? Mas que passou sem ter muita expectativa de conseguir brigar por um título. Então tivemos ali Dwayne Ramos, Seung-hyuk Nam, que não foram muito bem. O Alexei Trevoskov, da Rússia, espero ter pronunciado certo, da maneira correta o nome dele. E tínhamos Luke Garrett, que foi a primeira pessoa a mandar muito bem, com um incrível sub-6 de média, né? Já tinha ali um potencial para brigar pelo título, se mandasse, dependendo da forma como as outras pessoas mandassem, né? Ao longo dessa final. Mas acabou não acontecendo, né? Como vocês sabem. Tivemos ali Philipp Weiner, que tentou defender os títulos dele. Muito legal ver o campeão mundial na final, mas infelizmente não conseguiu defender o título. Ficou em 13º colocado. Brandon Ling tem um destaque interessante aqui, porque ele fez o melhor single da final com 4,47 na segunda solve. Realmente um single muito bom para ele, mas acabou aí ficando só na 12ª colocação, não teve nada de tão especial. A grande disputa começou quando os grandes nomes do ocidente e, claro, vários chineses começaram a entrar nessa final. Bo Fangzhan, Yu Henzwang, Yu Fangdu, pessoas que acho que a maior parte de nós não conhecíamos, mandaram muito bem nessa final com médias ali quase sub-6, ou até mesmo sub-6, né, com singles também muito bons, né, tivemos o Bofang fazendo um single de 4.50, Bofang inclusive que com 8 anos sabe full LL, isso é uma coisa que muita gente aqui com 14, 15, 16 anos tem preguiça de aprender, e eles lá aprendendo muito de algoritmos, ele não é o único, né, que sabe tanta coisa assim. Mary, infelizmente, não teve uma boa performance nessa final. Teve uma média boa, claro, de 5.90, mas não é suficiente para conseguir ganhar. E aí chegamos aos últimos dois duelos, né? Na verdade, um pouquinho antes, tivemos Max Park, que acabou fazendo uma média muito boa. Começou com 5.04, 5.42, 5.69, 4.54 e na última solve ele melhora a média com 5.48, fazendo ali 5.31 de média. Entrando nos últimos dois duelos, tivemos ali Timon versus Mary. Mary, como eu já disse, não mandou muito bem. Timon tinha muito potencial, primeira solve ali, ele realmente mandou muito mal. Teve alguns low-caps ali, ele errou na parada do timer, que foi algo que prejudicou bastante ele. Mas de qualquer forma, na segunda solve ele fez um 4.7, depois 5.00 e um 4.54. Bastava pra ele ali um 6 baixo, talvez até um 6 um pouquinho mais alto, né, 6.1, pra se tornar campeão mundial. Claro que na hora não dava pra saber disso, mas precisava de não muita coisa. Ele teve uma solve muito difícil na última tentativa dele ali, vários low-caps, várias travadas e acabou não conseguindo ganhar esse mundial. Ficou na terceira colocação. Max Park, como eu já disse, mandou muito bem e fez um 5.31. Então ele estava na primeira colocação com Timo em segundo e Luke Garrett em terceiro até chegar no último duelo, que era, claro, Yi Hengwang versus Hui Wangshu. Hui Hang não começa tão bem, ele tinha potencial para se sagrar campeão mundial na última solve, mas ele acabou não conseguindo contar o melhor tempo dele e ficou apenas com a 4ª colocação do campeonato.
Agora, a situação do Yi Heng é um pouco mais complicada. Ele começou não muito bem com 6.1, mas logo ele melhorou com 4.7 e 4.6. Na quarta solve ele fez 5.1 e ele tinha tudo para ganhar na última solve. Ele precisava apenas ali de 6.04, melhorar um pouquinho no último tempo, porque se ele contasse o pior tempo dele, ele teria ali uns 5.32 de média, ou mesmo, até mesmo se ele acabasse melhorando um pouquinho, ele teria ali uma média de 5.31 e perderia pelo single. Então ele precisava ali de mais ou menos 6.04, 6.03 para se sagrar campeão mundial. Ele acaba tendo um lock-up gigantesco no começo, mesmo assim recupera e acaba fazendo um 6.47, muito próximo do que ele precisava, e mesmo assim não conseguiu se sagrar campeão mundial, deixando aí o título novamente, como em 2017, para Max Park. Foi muito emocionante, assistir isso ao vivo foi simplesmente surreal. Eu tava morto de sono nessa hora, mas, cara, a adrenalina, a emoção de assistir esse campeonato ao vivo e assistir as finais, principalmente, ao vivo, né, é algo que realmente não teve preço. Foi um evento muito disputado, foi um evento muito legal de assistir. E isso mostra pra gente, na verdade, que Cubo Mágico tem sim um futuro e que você tem muito potencial para investir na parte de audiência do Cubo Mágico, né? Pessoas assistirem porque é algo muito divertido, dá pra gerar entretenimento com isso. Claro que você precisa ter um certo conhecimento, mas eu acho que com um pouquinho mais de desenvolvimento a gente pode ter Cubo Mágico como um spectator de esporte num futuro não tão distante. Tivemos também o anúncio do próximo Mundial, que vai ser em Seattle. Esse, se Deus quiser, conseguirei ir aí e quem sabe brigar por um título aí no Square, a minha modalidade principal, pelo Brasil, né? Conseguir um título, primeiro título brasileiro fora do Brasil, é algo que nunca aconteceu. Na verdade, nunca teve um pódio brasileiro fora do Brasil, eu acho. Já seria de ótimo tamanho, vou treinar para isso. Inclusive, penso até em fazer uma série de vídeos sobre isso, o que vocês me dizem a respeito desse tema, né? Quem sabe aí no futuro não tão próximo eu comece a falar um pouco mais sobre isso. De qualquer forma, pessoal, essas foram as emoções desse Mundial. Um campeonato muito disputado, com muitas emoções, muitas finais maravilhosas de assistir. E as transmissões, se vocês quiserem assistir aí, quem não tem a oportunidade de assistir ao vivo, elas estão no VOD do canal do Cube in Korea, então é só vocês pesquisarem. Eu vou tentar encontrar o link aqui, deixar na descrição. Para quem quiser assistir as transmissões, elas estão lá ainda. Garanto para vocês que vale a pena. De qualquer forma, o vídeo foi um pouco longo, mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.